Uma perspectiva espiritual não diminui a tristeza da perda, mas pode oferecer um novo ângulo de entendimento e, quiçá, um vislumbre de esperança em meio à escuridão do luto. Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia a todos vocês. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Mais uma vez eu estou aqui me dirigindo aí ao pessoal do grupo, né, Diálogos Espíritas, com mais um vídeo, né, ao vivo. Muito prazer, né, e como sempre agradecendo a presença de todos aqui nesse grupo. E eu quero gravar um vídeo hoje, fazer alguns comentários a respeito de um assunto muito delicado, sabe? Que algumas pessoas têm procurado lá no grupo e sobre esse tipo de assunto que é a perca de entes queridos, que é quando morre alguém da nossa família, né? Vamos usar essas palavras, quando morre alguém, quando desencarna alguém. Então eu vou tocar nesse assunto agora. Para isso, para poder responder, é muito complicado falar sobre isso. Porque quando algum familiar nosso, um ente querido nosso, desencarna, né? Falece, morre, é um momento muito dolorido, muito sofrido, né? É uma separação que para muitos parece ser uma separação perpétua, né? Infinita, que acabou tudo. Você perdeu o seu ente querido, o seu familiar, para nunca mais ter notícia dele. Acabou, se virou pó. Mas isso não é verdade, né? O próprio Cristo mostrou a todos nós que depois da vida tem morte, né? Ele voltou da morte, ele ressuscitou naquela época pessoas que já tinham desencarnado, trouxe novamente a vida. Ele mostrou que não existe só o corpo físico, que dentro daquele corpo físico, que anima aquele corpo físico é um espírito, que é a criação de Deus, né? O ser inteligente, né? O espírito é um ser inteligente. E que ele não acaba, não. O Espírito é eterno. Jesus mostrou isso, hein? Tem que ler lá nos Evangelhos. E no Espiritismo, o Espiritismo nos traz muita consolação sobre isso. Nos traz muitos esclarecimentos. E eu estou aqui eu estava lendo aqui o Livro dos Espíritos, eu anotei aqui no papel para não ficar muito demorado. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 936, perguntam, né, aos espíritos, né, o Allan Kardec pergunta, né, como as dores inconsoláveis dos sobreviventes, que seriam, né, as dores de quem ficou, né, afetam os espíritos a quem se dirigem. Quer dizer, é como a nossa dor. Nós perdemos um ente querido, nós temos aquela dor, aquela perca. Como que isso afeta ao espírito a quem a gente está dirigindo o nosso pensamento, a quem a gente está dirigindo a nossa dor, né? Faleceu meu pai, minha mãe, como que eles ficam, né? Quais são as consequências, né, para aquelas pessoas que se entregam até mesmo à revolta, né? E aí tem uma resposta que eu dei uma resumida aqui. Eles respondem assim: o espírito é sensível às lembranças e aos lamentos daqueles que amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele vê
Porque ele vê nessa dor uma excessiva falta de fé no futuro, de confiança e de confiança em Deus. Por conseguinte, um obstáculo ao seu progresso e talvez ao reencontro. O que quer dizer isso aqui? Quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, um pai, uma mãe, um filho, se a gente permanecer ligado neles com um sentimento de desconforto, de inconformidade, né, de tristeza, de revolta, isso vai prejudicar o espírito. Porque o espírito, ele sente e percebe o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, se você se torna uma pessoa revoltada, que não aceita aquele desencarne, automaticamente você está passando para esse espírito uma dor. Veja bem, quando nós morremos, quando nós chegamos no plano espiritual, a gente não muda não, viu? Ninguém vira santo e ninguém vira outra coisa. Nós continuamos sendo o que nós éramos aqui, com os mesmos sentimentos, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que nós tínhamos, né, com as mesmas lembranças. Então, muitos espíritos, dependendo da sua evolução espiritual, eles ainda vão estar apegados às coisas materiais, né? Porque quanto mais evoluído é a pessoa aqui espiritualmente, melhor vai ser e mais rápido vai ser a recuperação dele, né? E a aceitação dele lá no plano espiritual. Agora, se a gente fica aqui, a gente não aceita, aí o meu pai ou a minha mãe está lá no plano espiritual, vai saber como que eles estão lá, né? Porque a gente não conhece a intimidade de ninguém, somente Deus que conhece. Então a gente pode causar um sofrimento para eles, porque a gente começa a atraí-los com o nosso pensamento, com a nossa dor, com as nossas lágrimas, com as nossas lembranças, e isso vai causando neles, se eles não estiverem preparados, vai causando um sofrimento, porque o objetivo do espírito é ficar livre das coisas materiais. Espírito é espírito, matéria é matéria, tá? Agora, se nós os atraímos, eles sofrem, eles vão sofrer muito. Então, o que nós temos que fazer ao estar diante do desencarne de um familiar, de um ente querido, a gente ter a fé, a esperança de que a vida continua depois da morte. Porque Deus não ia criar um espírito simplesmente para acabar, para sumir. Não. Então nós temos que nos lembrar dos nossos entes queridos de uma maneira otimista, passando a eles, né, a nossa conformidade, né, que nós estamos conformados com aquilo. Tem pessoas que, após o desencarne de um ente querido, fica apegado às suas coisas. Por exemplo, eu gosto de dar uns exemplos bem práticos, né? Aí o José Antônio Marcelo, eu desencarnei. Aí os meus familiares, meus filhos, minha mulher aqui, fica aqui. Vem aqui no meu quarto aqui. Aquele armário lembra meu pai. Aquela televisão lembra meu pai. Aquele chinelo lembra meu pai. Aquela colher ali era ele que usava. Aquela plantinha era ele que mexia. Gente, não pode ser assim, porque você está atraindo o espírito para perto de você, e muitas vezes isso não pode ser, não é bom. Isso não é bom, porque você não sabe como que a pessoa está, o espírito está lá no plano espiritual. Desapegue-se das coisas que era daquela pessoa.
daquele espírito, desapegue-se. E é porque aquele espírito, ele pode, se ele não tiver esclarecimento espiritual, ele vai estar apegado às coisas dele aqui também, né? Aos objetos, às roupas. Então sabe o que você faz? Doe tudo isso. Doe. Mas dê isso a outras pessoas, dê com amor. Faz uma doação, porque aí o teu pai, tua mãe, teu filho lá, que está lá no plano espiritual, quando ele tiver consciência plena e esclarecimento, ele vai falar, lá, as coisas que eu tinha, hoje não preciso mais mesmo, mas doaram, fizeram alguém feliz. Isso vai fazer bem para eles. Então, aqui o que diz aqui no Livro dos Espíritos, quanto mais a gente se desapegar das coisas materiais e ligado ao Espírito, mais confortante vai ser para nós e para ele. Vai demonstrar uma fé em Deus, né? Uma fé na espiritualidade, porque a gente continua vivo. Se você continuar preso ao teu ente querido que desencarnou de maneira pessimista, desequilibrada, você vai estar fazendo mal para você e para o espírito. Viu? Então, lembre-se do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu tio, da sua tia, não importa, mas lembra com carinho, tá? Lembra com uma saudade construtiva. Passe para eles coisas boas. Não mostre lágrimas de desconforto, não mostre lágrimas de revolta, mostre lágrimas de que você está aceitando, alegria, entre aspas, de que você está conformado com o que aconteceu, de que você não está revoltado com aquilo. Porque tudo que você pensar e falar e fizer, o Espírito vai sentir, porque o Espírito está vivo lá, está lá, e ele vai sentir todas as impressões que você passar a ele, porque ele age conosco com um pensamento. Então, quando você se dirige num ambiente onde ele frequentava, e você olha para aquele objeto ou aquele outro objeto, se você lembrar dele com tristeza, ele vai ficar triste. Ele vai ficar triste, sabe? Então, olhe para aquele objeto que ele tiver com você e fala assim, esse objeto me lembra meu pai, esse objeto me lembra minha mãe. Mas ele está bem, Sabe? É desse jeito. Mas foi a vontade de Deus que ele foi, porque tudo é determinado por Deus. Pronto, aí, agora se você ficar ali chorando, se lastimando, querendo ele de volta, meu amigo, você vai ter ele de volta sim. Mas se ele não for um espírito esclarecido e ainda muito preso à matéria, ele vai atrapalhar a tua vida e você vai atrapalhar a vida dele. Cada um tem um caminho, e o teu ente querido cumpriu a missão dele, mas não te esqueceu. E você tem que continuar o teu caminho para cumprir a tua missão. E também não esquece deles. Porque nós somos todos unidos por laços fraternais, né? Por uma família espiritual. Ninguém esquece ninguém, porque nada se acaba. Tudo prossegue, né? Então, se você acreditar que após a vida, ou melhor, me desculpe, que após a morte física existe vida, você vai conseguir ser mais feliz, você vai poder conseguir ajudar o teu ente querido que desencarnou, porque o teu ente querido continua te amando,
sabe? E outra coisa muito importante, não importa o tempo que ele desencarnou, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, para o espírito não tem esse tempo. A espiritualidade é outro tempo. Então pode-se passar vários anos, né? E você vai continuar sentindo a presença dele. Às vezes à noite você está assim lá no seu quarto, lá, está lá a oração, depois você lembra do teu pai, você lembra da tua mãe, você lembra daquela pessoa que desencarnou, né? Aí você sente aquele conforto, né? Porque eu mesmo aqui, às vezes acontece comigo, eu fico aqui, assim, eu recolhido, eu começo a sentir de repente assim, algo que me atrai e me dando assim uma calma, né? Como se tivesse alguém passando assim a mão na minha cabeça, sabe, fazendo um carinho. E geralmente eu vejo, né? Porque eu tenho a minha mediunidade. É meu pai. E de vez em quando ele vem e senta do meu lado aqui e faz esse carinho em mim. Isso me dá uma força tão grande, sabe? Então, mas para que isso aconteça, você tem que estar preparado para isso. Tá? Você tem que acreditar em tudo que Jesus falou. E o Espírito também tem que estar também numa posição boa de esclarecimento. Porque aí você vai ajudar ele e ele vai ajudar você. Vocês vão permanecer juntos. Deus não separa ninguém definitivamente. Vamos ler mais no Evangelho, tudo que Jesus ensinou. Que ali só tem coisas boas, que nos consola, que nos conforta. Tá bom? Não chore de maneira desequilibrada e revoltante por um ente querido seu que desencarnou. Não. Ele não vai, isso não vai trazer ele de volta. Viu? Mas para que vocês se aproximem, e até mesmo para um futuro reencontro, né? Lá na espiritualidade, tem que haver a tua consciência de acreditar de que o Espírito prevalece. Acreditar no que Jesus nos falou e nos ensinou e nos mostrou. Vamos crer. Deus fez o Espírito para evoluir, jamais para destruir. Não é mesmo? Vamos ler o Evangelho direitinho, leia algumas obras espíritas, que vai ajudar muito vocês. E nós aqui do grupo estamos aqui para poder atender, esclarecer, como eu tenho feito com as pessoas que me procuram. Gente, Deus é amor. Jesus, que é o nosso mentor espiritual desse planeta, é amor. E Ele só quer ver a gente feliz. Essa separação via o desencarne, né, é temporária. Logo vai haver o nosso reencontro lá na espiritualidade. A gente vai se reencontrar lá de novo, lá, e vai ser tão gostoso, viu? E não importa os meios que nos levam ao desencarne, um acidente, uma doença, não importa a situação, mas tem que haver uma situação para que haja o desencarne, com dor ou sem dor, né? Barulhenta ou silenciosa, mas vai haver o desencarne, não tem como fugir disso. Jesus passou por isso, né? Sofreu, desencarnou, mas novamente ele voltou da espiritualidade e mostrou: permaneça vivo, porque o Espírito é eterno. Então vamos segurar firme na mão de Jesus Cristo aí, né? Para a gente alimentar a nossa fé, a nossa esperança e continuar a nossa caminhada aqui no planeta Terra. E estaremos sempre perto daqueles que nos antecederam ao retorno à pátria espiritual. Tá bom? Me desculpe se eu não fui muito claro, mas é um assunto bem complicado de se tocar, porque mexe com o nosso sentimento, né? Mas
o seu ente querido continua te amando, querendo ver você feliz. E você também tem que estar do mesmo jeito, tá bom? Muito obrigado aí, fiquem todos em paz, fiquem com Deus. E mais uma vez, obrigado por participarem desse grupo aí. Jesus ama todo mundo, encarnado ou desencarnado, bom ou ruim, branco ou preto. Jesus ama todos, porque Deus, Jesus, Ele não vê o corpo físico, Ele vê o espírito. Tá bom? Até mais e muito obrigado, viu? Fiquem todos com Deus e que a Virgem Maria, nossa mãezinha do céu, abençoe a todos também. Que assim seja. Os espíritos amigos, os espíritos parentes de vocês estão sempre perto de vocês. É muito certo quando a mãe uma vez me perguntou, Mayra, como aprender a viver sem meu filho? E eu disse, não, isso eu não posso ensinar. Eu não consigo, eu não sou a pessoa apropriada para ensinar você a viver sem seu filho. Eu posso te ensinar a conviver com seu filho da maneira espiritual que ele se encontra hoje. Nunca falei com um morto e desconheço um Deus que proíbe que essas pessoas ainda tenham contato. Não faz sentido nenhum, exatamente nenhum, que você ame tanto alguém te ame tanto, e simplesmente acaba em uma vida. Simplesmente esse amor, de repente, findou com o corpo físico. Vocês não perderam ninguém, exatamente ninguém. Mas vocês viraram mães e pais da eternidade, com uma responsabilidade ainda maior. Porque nós que amamos a matéria, nós enquanto nesse planeta amamos braços, pernas, cheiro, cabelo. Mas as pessoas que precisam aprender a amar o espírito é desafiador. Amar o espírito é realmente experimentar o verdadeiro amor. Neste vídeo aqui nós vamos falar sobre dois assuntos, ok? Vamos falar sobre a morte por acidente. A pessoa sofre durante o acontecimento, e também vamos falar um pouquinho sobre a prece, tá? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo perguntas. Ontem, sábado, anteontem, sexta, também publiquei alguns vídeos falando sobre a morte por acidente. Então surgem as dúvidas e nós estamos aqui para poder esclarecer, para poder tirar suas dúvidas, ok? Então fiquem até o final do vídeo. Se gostar, dá um joinha para nós, por gentileza. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreve aí, bate aí embaixo aí, inscrever-se, bate no sininho, tá? Para poder receber notificação de vídeos novos, e sempre dá o joinha e, por favor, faz um comentário. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer e assim melhorar as nossas atividades, tá ok? Vamos lá fazer os nossos comentários. Hoje é domingo, quase na hora de almoço aí, né? Agora vai dar 10h30 da manhã, já fiz bastante coisa hoje está um pouquinho frio aqui em Palmital, virou o tempo. E eu sei que essa hora ainda tem gente dormindo, né? Ontem foi sábado, geralmente as pessoas saem de sábado, e outras já estão trabalhando, outros estão estudando, enfim. E alguns já preparando o almoço. Então vamos falar sobre o que eu disse aí. As pessoas têm feito muitas perguntas, que eu publiquei alguns vídeos falando sobre acidentes, né? A morte por acidente. Então, as pessoas ficam com dúvidas. E eu quero esclarecer uma coisa. Em primeiro lugar, a morte, tá? A morte ela não vem por acaso. Sabe? A morte não acontece por acontecer. Segundo a espiritualidade, segundo muitos outros médiuns que recebem mensagens via psicografia, psicofonia, que conversam com os espíritos, assim como eu também converso com os meus amigos espirituais, a morte, na realidade, a morte não acontece por acaso. Existem 1 milhão de maneiras de acontecer o desencarne do espírito. Às vezes a gente fala, mas puxa vida, como que aconteceu isso, né? Desta maneira, poxa, estava tão boa, amanheceu e já desencarnou, um acidente, uma bala perdida, enfim, é muito importante que vocês leiam um pouco mais as literaturas espíritas e principalmente o livro dos espíritos, viu? Vocês vão obter informações muito boas. Mas com referência aos acidentes, eu até tive uma experiência sobre isso também. Como eu converso com vários espíritos e às vezes alguns ainda estão naquela fase de
de preparação, sabe, aquela perturbação, uns aceitam, outros não aceitam. Então eu converso com eles, eu recebo psicografias deles. E também nessa longa caminhada de mais de 50 anos aí de espiritismo, a gente já viu um pouco de tudo. E, na verdade, quando acontece um acidente, por exemplo, você vai falar, mas que acidente? É quando eu escorrego e caio no chão? Não, não é esse tipo de acidente que eu estou falando. Um acidente de moto, um acidente de automóvel, de ônibus, de caminhão, avião, né? Quando cai, enfim, esses tipos de acidente. Geralmente está tudo programado. Tá, aquele acidente está programado. Aqui na Terra a gente vai achar um monte de culpado para aquilo. Mas na realidade não existe um culpado exatamente, propriamente dito, né? Porque tudo faz parte de uma trama espiritual. O desencarne no acidente de moto de um jovem, uma família no automóvel, o avião que cai, enfim, já está tudo programado e tinha que ser daquele jeito e não tem como fugir. Vocês podem ver que acontece muitas vezes de pessoas que vão embarcar no avião, alguma coisa acontece, não embarca no avião ou não embarca no ônibus, pega o próximo e aquele que ele estava para embarcar o ônibus ou o avião, acontece acidente, morre muita gente, enfim. Mesma coisa no automóvel, na estrada, né? Eu não vou viajar hoje, sabe? Vem aquelas coisas assim na cabeça, porque não é para a pessoa ir, não é para a pessoa estar naquele momento, né? Em acidentes de automóvel, acontece de estar 4 dentro do automóvel, 4, morre 3, um não morre, porque não era a hora daquela pessoa desencarnar, não era daquela maneira, mas para aqueles outros 3, sim. Então existe todo um preparo tudo é elaborado. Como vai ser o nosso desencarne? É uma enfermidade. Bom, no momento do acidente, geralmente, segundo informações, e eu passei por uma experiência semelhante, deixa eu ser assim do meu jeito, assim de maneira que vocês possam entender. Por exemplo, eu estou dirigindo, acontece o acidente, eu bato de frente com um caminhão, por exemplo, eu vou sentir tudo aquilo, porque eu vou ver a morte se aproximando de mim, não tem como eu fugir daquele caminhão que está na minha frente, eu vou bater, ali já começa o meu sofrimento. Ao acontecer o acidente, o meu corpo vai ser todo estourado, vai ser quebrado, vai ficar todo machucado. Eu estou sofrendo tudo aquilo ali. Então, geralmente não. Minutos ou segundos antes do impacto, o espírito ele já é parcialmente retirado do corpo físico. Então ele não vai sentir aquele impacto, aquelas dores, ele não vai ver aquela cena terrível. São coisas de segundo. Aí a pessoa cai como se fosse num sono profundo e o acidente acontece, o corpo fica todo arrebentado, mas a pessoa e o espírito não sentiu nada. Aí depois que ele vai ser recolhido, né, vai, claro, passar por um período de perturbação, de adaptação, porque ele saiu de um mundo físico, um mundo pesado. Ele acabou de desencarnar. É um momento difícil para o espírito, tá? Me parece que acho que é mais difícil para o espírito desencarnar do que para encarnar. Então, segundo a espiritualidade, o espírito não sofre naquele momento do impacto. O avião, não tem jeito, o avião vai cair, e já começa a cair o avião. As pessoas que estão envolvidas em toda aquela trama, os espíritos superiores já estão tudo ali, já separando, já desligando os espíritos, né, daqueles corpos, que aqueles corpos vão ser destruídos. Agora, tem um outro detalhe também, que também surgiu muitas perguntas. Isso não acontece para todos. Não acontece para todos, não. Existem os casos, claro, que o espírito vai sim sofrer.
ele vai participar do acidente, ele vai ver o impacto, ele vai ver o corpo sendo cortado, destruído ou coisa semelhante. Ele vai ver e ele vai ficar por um bom tempo vendo aquilo. Aí você vai perguntar, mas por que acontece isso e para quem? São para aqueles espíritos maus. São espíritos que enquanto vivam, eram pessoas de má índole, pessoas más, perversas, rudes, pessoas muito materialistas, que causou sofrimento para muita gente. São espíritos maus. Pronto. Eles merecem, sim, já começar a sua cobrança já naquele momento do desencarne. Vai participar do acidente, vai participar de ver, ele vai ficar vendo. Eu já conversei com o espírito que ele continua junto ao corpo, todo podre, já há anos, e ainda pedindo socorro. Motoristas na beira de estrada pedindo socorro para pessoas. São pessoas que não mereceram se livrarem daquele momento terrível do desencarne que é pelo acidente. Tá? Então, sim, os espíritos, dependendo do tipo de espírito, da evolução espiritual do espírito, ele pode sim sofrer durante o acidente. Era isso que vocês estavam perguntando, porque eu publiquei nos vídeos, mas nos videozinhos aí, as pessoas não explicam muito bem assim, com detalhezinho que nem eu. Uma vez aconteceu comigo, há muitos anos atrás, eu morava em Guarulhos, eu trabalhava numa emissora espírita, na Rádio Boa Nova de Guarulhos, Casas André Luiz, há muitos anos atrás. Ixi, olha, bota a Ana aí. Eu era, naquela época, eu era motorista. Eu vivia nas ruas lá em São Paulo naquela época, com a viatura da emissora. E eu me lembro que eu estava na Dutra, eu estava de retorno para a rádio, né? Para o escritório. E eu estava na Via Dutra e houve uma grande movimentação de automóveis, assim, foi espantoso, eu não me esqueço até hoje. E de repente eu não vi saída. Eu vi que o meu carro que eu estava dirigindo ia bater, ou ele ia ser envolvido num acidente, porque os carros começaram a rodopiar, e eu no meio de tudo aquilo, e quando eu só vi a carro na minha frente freando, eu falei, bateu, morri. Naquele momento eu senti o meu espírito se desligando. Não esqueça até hoje, eu adormeci, é como se fosse uma anestesia geral, e você dorme. Mas foi coisas de segundo. Quando eu me despertei, eu já estava num lugar mais seguro, ainda dirigindo. Então, olha como que acontecem as coisas, né? A visão espiritual, né? De tudo que a gente passa aqui na Terra. Existem muitas coisas que a gente precisa aprender, estudar. O Espiritismo nos traz muitos conhecimentos, evita muitos sofrimentos para nós, porque ele vai nos esclarecendo, ele vai dando força. O Espiritismo dá força, dá conforto para a gente, tá bom? Vamos estudar o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, para quem gosta mais agora da mediunidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, ok? O importante é nós sermos pessoas boas. Quanto mais boas, quanto mais andarmos no caminho reto, melhor vai ser a chance de sermos já recompensados aqui na Terra mesmo, evitando muita dor e muito sofrimento para nós. Tá ok? Tá bom. Vamos agora. A partida precoce de uma criança é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Quando uma vida jovem, cheia de promessas e potencial, é subitamente interrompida, seja por acidente, doença ou qualquer outra circunstância trágica, o impacto emocional é devastador para todos os envolvidos. À primeira vista, essas situações parecem cruéis e sem sentido. No entanto, ao considerarmos a perspectiva da continuidade da existência, além da matéria, e do aperfeiçoamento contínuo do ser, podemos encontrar algumas explicações que, embora não eliminem a dor, podem oferecer consolo e compreensão. Em algumas tradições filosóficas e espirituais, acredita-se que a alma, antes de reencarnar,
pode escolher certas experiências para seu crescimento, incluindo uma passagem breve pela vida terrena. Em outros casos, essa jornada curta pode ser parte de um processo de aprendizado ou reajuste kármico. Em alguns casos, essas breves existências são complementos de vidas anteriores interrompidas precocemente. Em outras situações, essas almas jovens podem ter um propósito específico, como promover a reconciliação entre os pais, orientar irmãos ou outros familiares, ou simplesmente trazer uma lição de amor e bondade durante sua curta permanência. O Espiritismo explica que, dependendo do nível evolutivo do espírito, ele pode reassumir sua forma adulta anterior ou permanecer como criança por um período mais longo. Acredita-se que no plano espiritual, essas almas jovens recebem cuidados especiais, educação e muito afeto. É importante ressaltar que, independentemente das crenças individuais, o processo de luto é único para cada pessoa e deve ser respeitado. Buscar apoio profissional, participar de grupos de apoio e permitir-se vivenciar as emoções são passos fundamentais no caminho da cura emocional. É bem verdade que a compreensão da morte infantil, sob uma perspectiva espiritual, não diminui a tristeza da perda, mas pode oferecer um novo ângulo de entendimento e, quiçá, um vislumbre de esperança em meio à escuridão do luto. A alma que te escolheu, o sagrado encontro entre destinos. Antes mesmo de chegar a este mundo, a alma do seu filho já conhecia a sua. Em um tempo sem tempo, onde os laços não são de carne, mas de essência, essa alma viajou pelo infinito, buscando um ventre, um lar, um aprendizado. E então, em meio a tantas possibilidades, ela escolheu você. Nada é por acaso. Cada nascimento é um reencontro, um elo que se refaz através das eras. O filho que chega traz em si histórias não escritas, memórias ancestrais e uma missão única a ser cumprida. Mas para isso, precisava da sua presença, do seu amor, do seu acolhimento. Você não foi escolhido ao acaso. Foi chamado, foi honrado. Ser pai, ser mãe, não é apenas dar vida, mas guiar um espírito que decidiu aprender sob o seu olhar. Desde a concepção, cada batida do seu coração ressoa no dele. Seu toque, suas palavras, sua energia moldam a jornada que ele veio percorrer. E mesmo diante das incertezas, do medo de não ser suficiente, saiba que você é exatamente o que essa alma precisa para crescer, evoluir e cumprir seu propósito. Haverá desafios. Haverá momentos de lágrimas e de riso, de quedas e superações. Mas cada instante é parte de um acordo divino, um pacto feito muito antes de vocês se encontrarem nesta vida. Seu filho não é apenas um presente, mas um mestre disfarçado, trazendo lições que transformarão vocês dois para sempre. A morte por afogamento não é dolorosa, mas sim angustiante. A pessoa que está se afogando luta pela sua vida por 90 segundos para respirar na superfície. No entanto, respira água, tosse e respira água novamente até que seus pulmões se inutilizem. Existe uma sensação de queimadura quando o líquido invade a via respiratória. Então surge um estado de calma e tranquilidade. A tranquilidade ocorre por falta de oxigênio no cérebro. É aí que finalmente o coração para de bater e ocorre a morte cerebral. Neste vídeo aqui, eu vou colocar aí para vocês, vamos falar sobre colônias espirituais. Vamos parar para pensar uma coisa. E esse vídeo nós vamos falar sobre as colônias espirituais, para onde nós vamos, nós, seres humanos, para onde nós vamos após desencarnarmos, após falecermos. E também a colônia espiritual, as colônias espirituais que recebem também os animais, principalmente animal no geral, mas aí vamos ver como é que
os cães, os gatos, enfim. É um vídeo bacana, muito bonito, não é uma ficção, porque a espiritualidade nos fala muito sobre isso. Nós, quando morremos, se a gente mantiver aqui na cabeça de que morreu, acabou tudo, não teve objetivo nenhum, ou existe ainda uma concepção de que vamos para o céu, para o inferno ou para o purgatório. Mas onde estaria então a misericórdia de Deus, né? Se não nos oferecesse a oportunidade de corrigirmos os nossos erros, as nossas falhas. Poxa vida, se eu fui mal, eu preciso corrigir esse mal que eu fiz. Se eu fiz o bem, eu também tenho as minhas recompensas. Jesus falou muito disso no Evangelho. É só ler lá no Evangelho, gente, tá? Não vou falar aqui de Bíblia, não, de Evangelho. O Evangelho que é o Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. E os animais? E os animais? Vivem com a gente aí, né? Também tem algo que anima aquele corpo ali. Não tem? O animal não tem sentimento, não tem carinho, na verdade, sente dor. Então alguma coisa existe ali, um princípio ali vital, né, que anima aquele corpo daquele ou daquele animal. Segundo a espiritualidade, ao desencarnarmos, nós retornando para a espiritualidade, nós não vamos ficar eternamente nesse ou naquele lugar. Nós temos que evoluir, nós temos que nos reparar, nós temos que tomar consciência do que fizemos de bom ou do que fizemos de mal. E nas colônias espirituais, segundo o Espiritismo, eu nos meus desdobramentos, como médium, eu vou em cada lugar lindo e maravilhoso, né? Agora, claro, cada um tem a sua crença, né? Isso tem que ser respeitado, mas existem então as colônias espirituais. Vamos aqui vamos mostrar para vocês o Nosso Lar, que é uma das mais conhecidas. Tem até, já foram feitos 2 filmes, né, sobre a colônia espiritual Nosso Lar. E vamos mostrar aí, acho que 1 ou 2 colônias, ou algumas outras colônias, que recebem os animais. O nosso animalzinho aí, nosso cachorrinho, nosso gatinho e outros animais. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Se nós estamos na Terra, existe uma razão, uma causa para estarmos aqui. E se estamos aqui, como existe uma razão para isso, ao morrermos, vamos usar esse termo então, para todo mundo entender, para que serviria a minha vida aqui na Terra? Seria simplesmente um fato, né, um acontecimento, né? Então, para que eu estudaria, eu me formaria nisso, me formaria naquilo? Para que eu ia me interessar em ser um grande doutor, um grande médico, um grande jurista, a ser uma grande pessoa aí de praticar obras de amor e caridade? E também por que e os bandidos e os criminosos também não iriam responder por nada? E nós estamos aí há muitos séculos, né, acompanhando toda essa evolução espiritual da Terra, e tudo que se passou lá para trás, alguma coisa tem que acontecer, e que está acontecendo e que acontece. Então, aquele lá há 3.000 anos atrás fez um monte de maldade, e aí? Está lá até hoje lá esperando, né? Então a gente tem que parar para pensar nisso. Aqueles que há 2.000 anos atrás aí também fizeram muitas maldades, também estão até hoje esperando. E até quando que nós vamos ficar esperando? Eu quero, todos nós queremos progredir, nós queremos nos limpar, depurar, porque nós somos filhos de um Deus que é amor e é justiça, e nós temos um mentor espiritual desse planeta que se chama Jesus Cristo, que nos ama e que está aí
a todo momento, até num colóquio de Jesus com uma pessoa do templo, que eu não me lembro o nome, eu acho que foi Nicodemos, né? E ele falou muito sobre isso, né? Sobre a reencarnação. Nós temos que evoluir, nós temos que subir espiritualmente, moralmente, né? Nós temos que evoluir e pronto. De que adiantaria eu ficar aqui passando esse baita desse sufoco aqui na Terra à toa? Eu vou ficar lá então por mais quantos milênios aguardando algo que possa modificar isso. Não, então existe a reencarnação. Hoje nós estamos aqui por uma razão, para poder reparar erros já feitos em outras vidas e assim sucessivamente. E os animais também evoluem. Então eu acho que vocês vão gostar aí. É claro, eu peço desculpa aqui para você que é de outra religião, né? Eu respeito muito, cada um tem a sua concepção, não é verdade? Mas nós somos espíritos em evolução, ok? Nós temos que evoluir, progredir. O planeta Terra evolui, ele não para de se transformar, para o bem, para o melhor. E nós, espíritos encarnados, agora aqui na Terra, também temos que evoluir. Eu vou responder pelo que eu fiz de errado e eu vou ser beneficiado por aquilo que eu fiz de bom. Legal? Pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua crítica, sem ofender, como eu sempre digo. E vão ver os vídeos, vocês vão gostar. Às vezes eu paro para pensar e eu converso muito com os espíritos. Eles me falam, eles me relatam cada coisa bonita lá do outro lado, sabe? De familiares de vocês mesmos aí, pelas psicografias que eu recebo. Nossa, que coisa maravilhosa. A vida não acaba ali na sepultura, gente. O que fica na sepultura é somente o corpo físico, o espírito, que é a essência inteligente, né? Permanece viva com a sua individualidade, com o seu amor, com o seu carinho, tá? A mesma coisa com aquele criminoso, ele vai continuar com aquelas ideias de criminoso, mas Deus é amor e justiça, dá a oportunidade a todos para se regenerarem. Vamos lá, se gostar, dá um joinha no vídeo aí, gente, pode fazer um comentário aí. Deus abençoe vocês todos. Eu peço a Jesus que os abençoe e peço também a Virgem Maria que os envolva com esse carinho e com esse amor maternal, que é essa mãezinha amorosa que todos nós temos. Boa noite. Paramos então no meio de uma praça imensa e os meus acompanhantes puseram-se a explicar. Estamos na praça do Ministério do Auxílio, André. Ministério do Auxílio? Então aqui em nosso lar existe um Ministério do Auxílio? Claro. Temos aqui uma grande organização que se aperfeiçoa dia a dia na distribuição dos serviços da colônia. Assim como um Estado organizado? Mas quem administra tudo? Nosso governador espiritual. Ele mais os ministros presidem os destinos de nosso lar. Mas você já viu o governador durante a prece do crepúsculo, não se lembra? Os 72 colaboradores que aparecem ao lado do governador no ato da prece são os ministros de nosso lar. Então são 72 ministérios? Não, André. Esta colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, cada um deles orientado por 12 ministros. Temos os seguintes ministérios: da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Regeneração, auxílio, comunicação, esclarecimento, elevação e... união divina. Os 4 primeiros ministérios são os que nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior, porque nosso lar é uma cidade espiritual transitória. E as atribuições específicas de cada ministério? Para simplificar,
Os serviços mais grosseiros ficam a cargo do Ministério da Regeneração e os mais sublimes pertencem ao da União Divina. Clarencio, nosso chefe amigo, é um dos ministros do auxílio que fica ali naquele grande edifício à nossa frente. As casas residenciais e outros prédios menores em torno da praça também fazem parte do complexo arquitetônico do Ministério do Auxílio. São instituições de apoio e abrigos adequados às tarefas de auxílio. Orientadores, operários e outros serviçais da missão trabalham e residem aqui. A resposta certamente é óbvia, mas o que faz exatamente o Ministério do Auxílio? Atende os enfermos, ouve suas súplicas, seleciona preces, prepara reencarnações terrenas, organiza turmas de socorro aos habitantes do umbral e também aos que choram na terra. Enfim, aqui se estudam soluções para todos os processos ligados ao sofrimento. Estou inteiramente pasmo. Nunca imaginei sequer a possibilidade de organizações tão completas depois da morte do corpo físico. Sabe, a verdade, André, é que o homem, quando encarnado, não percebe que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Não existe uma organização realmente útil na Terra que não tenha tido sua inspiração inicial vinda de cima. O pensamento humano torna-se potencial criador quando intuído pelas esferas mais altas. Eu vejo que agora estamos numa outra praça, toda jardinada. Nunca vi nada mais lindo em toda a minha vida. Aquele palácio é magnífico. As torres parecem atingir o céu. Você está diante do Palácio do Governo de Nosso Lar, André. Aqui é o ponto de convergência dos 6 ministérios. Todos partem da governadoria estendendo-se em forma triangular. Ali vive o nosso generoso governador. 3.000 funcionários colaboram com ele na administração da colônia. Sendo que ele próprio é o mais incansável de todos os trabalhadores, mais fiel do que todos nós reunidos. Os ministros costumam sair em excursões noutras esferas para renovar energias, ganhar mais conhecimento. Nós, às vezes, temos algum entretenimento, mas o governador nunca dispõe de tempo para isso. Lísia tem razão. O governador nos obriga a tirar férias periódicas, enquanto ele mesmo nem repousa direito, até no que se refere às horas de sono. Mas a colônia toda percebe que a glória do nosso governador é o trabalho permanente, André. Eu mesmo estou aqui há 40 anos e jamais o vi numa festividade pública, a não ser nas assembleias de prece. Mas já pude ver que o pensamento e a assistência carinhosa do governador atingem a colônia em peso através da sua imagem projetada. Com muita justiça, ele está governando nosso lar há 114 anos. Aliás, a comemoração foi há pouco tempo. Exatamente aqui onde está a governadoria, os fundadores de Nosso Lar começaram a trabalhar na construção da colônia. Mas então, quer dizer que Nosso Lar também tem a sua história como as grandes cidades da Terra? Nem poderia ser diferente, André. Estamos num dos planos vizinhos ao planeta Terra. E cada um desses planos possui natureza específica. A colônia Nosso Lar foi fundada por portugueses distintos, desencarnados no Brasil durante o século XVI. Segundo consta dos nossos arquivos no Ministério do Esclarecimento, a luta dos pioneiros foi exaustiva no começo. Luta? Mas como assim? Quem dominava o lugar? Na Terra existem grandes extensões de áreas inóspitas. Aqui também temos vastas regiões de potencial inferior. Os problemas iniciais de fundação da colônia foram desanimadores, até para os espíritos fortes. Havia por aqui selvícolas, entidades rudimentares dificultando os trabalhos numa situação parecida com a que os colonizadores europeus enfrentavam no planeta. A grande diferença é que por lá empregavam-se a violência, a guerra e a escravidão, enquanto que aqui se cultivava o serviço perseverante, a solidariedade fraterna e o amor espiritual.